Olá! Hoje vamos falar sobre o tratamento odontológico de pacientes com diabetes. Hoje no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Isso representa 6,9% da população, e esse número está cada vez mais crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes. Então saiba conviver com a doença e transformá-la em mais motivo para cuidar da sua saúde. E o que é a diabetes? A diabetes é uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina ou não emprega adequadamente a insulina que produz. E a insulina, o que é? A insulina é um hormônio que o corpo produz para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Nosso corpo precisa desse hormônio para utilizar o açúcar o qual obtemos por meio dos alimentos que ingerimos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, ela não fabrica insulina e não utiliza o açúcar adequadamente. O nível de açúcar no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos de tempo, pode haver danos nos órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Quais os tipos de diabetes? Tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 se caracteriza por pouca ou nenhuma insulina fabricada pelo corpo. O açúcar fica no sangue ao invés de ser usado como fonte de energia. A diabetes tipo 1 concentra de 5 a 10% das pessoas com a doença. E o tipo 2? O organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar. Geralmente está associada a sedentarismo, maus hábitos alimentares, obesidade, dentre outros fatores. Entre os sinais e sintomas da diabetes inclui aumento da sede, aumento do apetite, aumento do volume urinário, alterações visuais, infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores que demoram a cicatrizar. Por isso, durante a visita domiciliar, é importante se atentar às queixas que o paciente pode relatar, para poder orientá-lo a procurar um médico que fará exames para diagnosticar a doença. O exame feito para diagnosticar a diabetes é o glicemia em jejum, onde o paciente tem que ficar em jejum de 8 horas no mínimo. E como tratar a diabetes? A tipo 1 exige o uso de insulina via injetável, para suprir o organismo desse hormônio que deixou de ser produzido pelo pâncreas. A tipo 2 pode ser controlada por dieta alimentar equilibrada e prática de atividades físicas. Se isso não for suficiente para controlar a diabetes, medicações orais e insulina podem ser prescritas. Caso essas recomendações não forem seguidas, principalmente a dieta alimentar, a diabetes fica descompensada, aumentando o nível de açúcar no sangue, trazendo algumas complicações. Tais complicações como vasculares, neurológicas e infecciosas. Uma das piores e mais conhecidas complicações da diabetes é a cegueira. Hoje se sabe que pacientes com diabetes têm uma cicatrização mais lenta e uma dificuldade em combater bactérias, principalmente as bactérias da doença periodontal. 75% desses pacientes vão desenvolver a doença periodontal. E o que é a doença periodontal? Doença periodontal é uma doença que afeta desde a gengiva até o osso que suporta o seu dente, destruindo os tecidos de sustentação do dente, em casos mais graves levando à perda dentária e mobilidade. Sinais e sintomas da doença periodontal. Nem sempre a doença periodontal vai ter dor, por isso é importante estar ciente a qualquer um desses sintomas. Gengiva que sangra facilmente durante a escovação ou uso de fio dental, gengiva inchada, vermelha ou dolorida, gengiva retraída, mau hálito persistente ou gosto ruim na boca, dente amolecido, próteses parciais que desajustam, pus visível em torno dos dentes e gengiva, dores agudas ao mastigar os alimentos e dentes excessivamente sensíveis a temperaturas frias ou quentes. A doença periodontal agrava o quadro sistêmico do diabetes. Fica muito mais difícil controlar o quadro de diabetes em pacientes periodontais. Então, isso é uma via de mão dupla. E como faz para quebrar essa via de mão dupla? Através de tratamento odontológico, principalmente preventivo. A prevenção da doença periodontal em pacientes diabéticos deve ser constante, para que ele possa controlar o quadro da doença periodontal. Por isso é importante as visitas regulares ao seu médico e dentista para manter o seu bem-estar. Muito obrigada!